Fala pessoal da segunda série, esse é o vídeo do nosso portfólio do segundo bimestre. Bom pessoal, a atividade proposta 1 é do tema Teorema de Pitágoras. O objetivo é enunciar e demonstrar algébrica e geometricamente o Teorema de Pitágoras e aplicá-lo em situações problema. A questão diz o seguinte: Milor Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento abaixo. As folhas tantas de um livro de matemática. Um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Daí, você já percebe, pessoal, muitos termos aí que a gente escuta e estuda na matemática. Continuando, fez da sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ela em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao Teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Você vai marcar qual é a opção correta, mas ao mesmo tempo eu coloquei uma observaçãozinha para explorar um pouco mais a criatividade de vocês, que diz o seguinte: marque a alternativa correta abaixo e em seguida desenhe um triângulo retângulo, destacando os catetos e a hipotenusa. Bom, pessoal, então nós sabemos que num triângulo retângulo é válida a seguinte relação. Bom, aqui eu tenho A, que é o lado que se opõe ao ângulo reto, é a hipotenusa, nós sabemos, que eu vou chamar de medida B, que vai desse vértice até esse outro vértice, e aqui eu vou chamar de medida C, que vai desse vértice até esse outro. Nós sabemos que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O mesmo também é válido se eu disser que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, óbvio, né? Então, ela fala que sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Vamos analisar as opções A, B, C, D para a gente ver qual é a correta. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa? Não, né? Sou o quadrado da soma? Não. Aí o quadrado da soma seria você indicar essa soma e elevar ao quadrado. Não é isso. E a letra C, sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Eu vou pular para a letra D para a gente analisar a letra D, depois a gente volta aqui na letra C. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Se a gente analisar aqui, a letra C, ele fala que é o quadrado da soma dos catetos. É bem igual à letra B, né? Esse início, até esse ponto aqui. Então, seria eu pegar os dois catetos, B mais C e elevar ao quadrado. Sou o quadrado da soma, e não é isso. A gente vê que é a soma dos quadrados. E a letra D enfatiza bem isso. Sou a soma dos quadrados dos catetos. Olha aí. Então, eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado, que é essa segunda situação. Mas pode me chamar, ou seja, sou igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente vê que é a letra D. Aí, pessoal, a questão pede também, que é a parte aí de criatividade de vocês, para desenharem um triângulo retângulo, destacando os catetos e a hipotenusa. Então, faça um desenho desse, tá bom? Aí, ao invés de usar essa notação letras minúsculas para a medida dos lados, vocês vão escrever, Você escreve onde é que está a hipotenusa, A hipotenusa é o maior lado. Faça um desenho utilizando régua, como eu falei, e os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Você escreve aqui o cateto, aqui também cateto, ok? Número 2. Essa questão 2 fala da trigonometria. Como eu já falei, nós trabalhamos com medida de distâncias inacessíveis e a trigonometria nos permite isso, É uma ferramenta bastante utilizada para essa situação, que é o que a gente vai perceber agora nesse texto. O objetivo é resolver problemas do cotidiano envolvendo as razões trigonométricas e vamos lá para o texto. Júlia mora em uma cidade praiana e costuma passar pela praia no caminho da escola até sua casa. Ao avistar um barco ancorado, a garota quis saber a que distância ele estava da praia. Para isso, ela ficou bem defronte à embarcação e marcou na areia um ponto. Depois andou 50 metros para a esquerda e marcou outro ponto.
constatou que desse local avistava o barco sob um ângulo de 60 graus. Então a gente percebe aqui na ilustração que ela marca um ponto e depois ela anda 50 metros e marca um outro ponto, onde desse outro ponto também dava para ver o barco. E aqui com um transferidor ela aferiu o ângulo de 60 graus. Então a gente percebe aqui à esquerda essa situação, ela estava aqui, né? Viu o barco e andou aqui para a esquerda, marcou um outro ponto e determinou esse ângulo para o barco de 60 graus com relação ao outro ponto inicial, e essa distância é 50 metros. Observe que unindo os pontos determinados por Júlia e o local onde o barco está ancorado, formamos um triângulo retângulo. Da mesma forma que Júlia pôde medir a distância do barco até a praia sem ter de nadar até a embarcação, podemos, por exemplo, medir a altura de uma montanha sem precisar escalá-la. Então, como eu falei, né, você pode trabalhar com distâncias inacessíveis. Para fazer esses cálculos, a jovem usou conhecimentos que são estudados na trigonometria, que, entre outros empregos, é utilizada na medição de distâncias inacessíveis. Eu vou descer a barra de rolagem para a gente continuar a leitura. Aí a gente tem aqui a fonte, né, do material que foi retirado dessa situação. Vamos para a página 2 para a gente continuar. E aqui na página 2... E você, o que acha? Vamos solucionar o problema apresentado? A que distância da praia aproximadamente se encontra o barco? Aí ele dá uma sugestão, utilize a aproximação raiz de 3, aproximadamente 1,73. Bom, gente, nós fizemos a leitura, né? Esse desenho você extrai aqui da situação que Júlia marcou aqui na praia, né, com o barco, e nós temos aqui essa situação à esquerda. Eu vou copiar essa situação dela para a gente determinar o que se pede. Bom, aqui está o barco e aqui está o primeiro ponto que Júlia marcou. Essa distância é o que a gente quer saber, a distância do barco para esse ponto onde ela marcou aqui do lado onde ela se encontra, né? Que é o lado oposto do barco. Pessoal, nas aulas nós vimos que 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis. Esse ângulo que ela aferiu com esse outro ponto é de 60 graus. Então, esse lado de 50 metros que ela pôde medir, já que ela se encontra aqui, né? Ela mediu 50 aqui. Esse lado é chamado de cateto quê? Cateto adjacente. Então, no triângulo retângulo aqui é o cateto adjacente. E esse x é o cateto que se opõe ao cateto oposto. Lá da nossa dica, que nós já vimos, olha aqui, ó, só cá toa. Lembra desse macete? Então, um macete interessante para vocês lembrarem desse cálculo. Eu vou trabalhar com uma formulinha que utiliza oposto e adjacente. O oposto e adjacente é a tangente. Então, eu vou trabalhar com a tangente de 60 graus. Então, é um ângulo notável de 60, onde eu vou utilizar a tangente. A tangente de 60 é o oposto dividido pelo adjacente. A tangente de 60, pessoal, lá naquela tabelinha, lembra lá? Raiz de 3 sobre 3 de 30 graus, 1,45 e raiz de 3 de 60. Então, aqui é raiz de 3, que é igual ao oposto, o cateto que se opõe é x e o adjacente vale 50. Você vai fazer o que agora? Você vai multiplicar cruzado, x, aqui é como se tivesse 1, né? X vezes 1 dá x, e aqui vai ficar 50 vezes a raiz de 3. X igual, eu tenho 50 vezes a raiz de 3. Lembra lá no enunciado, no comando da questão, ele pede para multiplicar por 1,73. Pessoal, faça essa continha agora e você vai obter a distância que o barco se encontra da praia, ok? Vamos então para a próxima, agora é com vocês. Atividade 3, novamente nosso tema do segundo bimestre, trigonometria, agora um pouco mais adiante, né? Vamos falar da lei dos senos. Objetivo, utilizar os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas significativos. Pessoal, aqui nós temos uma questão, ela bem interessante, né? Bem criativa, que diz o seguinte: uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B. Então, já sei que é o ponto aqui, o ponto A e o ponto B, como ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimento AB, então é para a gente calcular essa distância aqui, ó, comprimento AB. Escolhe-se um ponto C, esse ponto C é alternativo, na mesma margem que está o B. Veja aí, ó.
e medem os ângulos CBA 57, então a gente percebe o B aqui no meio, ó, CBA 57, no vértice B o ângulo mede 57, já está inclusive marcado aqui. E ACB 59, sabendo que BC mede 30, então a pessoa que se encontra do lado de cada praia consegue medir, né? Ela mediu e achou aqui 30 metros, olha aí. Indique em metros a distância AB, então de A até B eu quero saber essa distância, eu vou chamar de x. Aí ele pede, né, para usar as aproximações, sendo de 59, tá aqui, e de 64,90. Pessoal, um triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, se eu pegar 57 mais 59 e somar, aqui eu vou achar, olha só, 7 mais 9 dá 16, vai 1, 5 mais 5, 10 e 1, 11, 116. Se eu subtrair do 180, que é a soma dos três ângulos, aqui eu tenho esse ângulo, né? Se eu subtrair, eu vou encontrar quanto? Olha só, eu pego um emprestado, fica 10 menos 6 é 4, aqui ficou valendo 7, né? Menos 1 que dá 6, 1 menos 1 é 0. Então, aqui é 64 graus. E aqui no comando da questão até a gente vê, né, um seno de 64 sendo 0,90 ou 0,9. Bom, tranquilo. A gente percebe que nós temos dois ângulos indicados, na verdade até três, né, com a indicação desse, e um lado. Quando eu tenho dois ângulos e um lado, eu trabalho com a lei dos senos. Vamos lembrar lá das nossas aulinhas. Então, a gente vai aplicar a lei dos senos aqui. Como eu quero descobrir esse carinha, a distância AB representada por x, eu vou utilizar x para o seno de 59 e esse 30 que eu tenho aqui, né, com o seno de 64. É o jeito, né? Não tem como. E a questão até deixa esse caminho para a gente, né? Você sendo criativo aí, ó, analisando onde está o x e lembrando dessa dica, né? Dois ângulos e um lado, aqui eu tenho até três ângulos, né? Com a indicação de 64, é lei dos senos. Então, aqui vai ficar x está para o seno de 59, assim como 30, né? Sempre assim, ó, está para o seno de 64 graus. Bom, então eu tenho x que está para seno de 59 é 0,87 e o 30 metros está para o seno de 64, que é 0,90 ou 0,9, como queira. Tá bom? Se quiser colocar o 9 aqui, tudo bem. Multiplica cruzado agora, né? Vai ficar 0,90 de x e faz esse 30 vezes 0,87. Aí, pessoal, vamos lá, vou fazer essa continha aqui e deixar a conta final para vocês, assim como nas outras questões. Eu tenho 0,87 vezes 30. Pode usar aquela dica, né? Faz o 3 aqui, depois coloca o 0. 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 8, 24, 2, 26, vão 2. 3 vezes nada, nada, desce o 2. Aí, veja bem, não pode esquecer do 0. Coloca ele aqui. Eu tenho dois algarismos após a vírgula. Eu conto da direita para a esquerda duas casas. Então, eu tenho 26,10. Então, x igual a 26,10 dividido por 0,90. Faz essa continha agora, pessoal, e então você escreve a resposta. Qual é a distância do ponto A para o ponto B, ok? Lembrando que você vai fazer a divisão tranquila, né? Ignorando as vírgulas. Então, eu tenho 26,10, vai ficar 2.610, fazendo essa conta na mão, né? Não use máquina, treina essa habilidade da divisão, dividido por 0,90, tá bom? E aí, no caso, vai ficar 90, né? Vai ficar 2.610 dividido por 90. Resolvendo esse cálculo, você acha a resposta, tá bom, pessoal? Então, era isso. Olha aqui, ó. Faz essa divisão aí que você chega na resposta. Então, valeu, até a próxima.